Em um local bem diferente dessa vez, avistamos nosso protagonista, e logou que estava na recepção desse edifício que vimos recentemente, ou pelo menos eu acho que é isso. Seguido disso, a recepcionista passa algumas instruções para ele, e apenas pediu para que ele esperasse um pouco, e por fim ele decidiu colocar seus dados em um tipo de ficha. A jovem acabou ficando surpresa, já que ele colocou que estava concorrendo à vaga de vice-presidente executivo, com um salário em torno de 3.500.000, e não havia nada de errado com o que ela tinha acabado de ler. Educadamente, a jovem pediu desculpas, mas não poderia utilizar aquilo como currículo, isso porque tinha muitos golpistas como ele indo até aquela empresa todos os dias, e alguém apareceu perguntando o que tinha de errado. Essas duas se chamavam Carson e Jéssica era a secretária do presidente atualmente. Quando a recepcionista mencionou que ele estava concorrendo à vaga de vice-presidente executivo, porém ela estava tentando se livrar dele, até mesmo a secretária do presidente atual acabou ficando surpresa com aquela notícia. Ao olhar melhor a ficha do jovem, ela diz algo sobre ele ser jovem demais, talvez para esse cargo, e precisava de um pouco mais de respeito próprio. O mesmo pergunta como uma grande empresa como aquela poderia olhar somente para a idade. Sem saber muito o que fazer atualmente, ela diz que em respeito à situação dele, ela precisaria fazer um tipo de teste, e se ele por acaso passasse no teste em si, então ela iria ajudá-lo a enviar aquele material até seus superiores. Aceitando sem problema nenhum a condição da jovem secretária, ambos decidiram se sentar em um local mais reservado dessa vez, e a outra garota finalmente fez alguma coisa. A ordem para ele começar seu teste foi finalmente dada, e ele achou melhor ela chamar uma pessoa especializada, já que temia que se ele escrevesse o código, talvez elas seriam incapazes de conseguir entendê-lo. Aconteceu um milagre, e a garota muda que não falava resolveu se pronunciar, dizendo que ele estava indo longe demais com isso, e muitas pessoas ali eram engenheiros seniores. Já que ela estava tão confiante assim, então ele logo começou a escrever o código que elas queriam, e não demorou para que algumas pessoas aparecessem por ali. Pessoas essas que, inclusive, disseram que nunca tinham visto nada parecido com aquilo, exatamente como nosso protagonista havia previsto anteriormente. No instante que ele terminou de escrever, e por algum motivo, a Mudin esperava que ele não estivesse se achando demais, e um colega dela disse que o que ele estava escrevendo estava errado, então ele poderia sair agora. Mas ele disse a ela que eles seriam incapazes de ler o código que ele escrever, porém, ainda assim, elas insistiam em não admitir isso. No instante que a secretária leu os códigos que ele escreveu, parecia que ela viu alguém chamado Shen escrever de forma similar, porém não era exatamente igual. A ruiva disse a alguém ali que era melhor reportar isso exatamente para o Sr. Shen, e 10 minutos depois, o próprio chegou no local completamente revoltado com a vida. A secretária comenta que aquela pessoa, chamada Lin Yi, estava tentando entrar na posição de vice-presidente executivo, e por incrível que pareça, até mesmo esse velho acabou perguntando qual era a idade do jovem rapaz. A mudinha novamente resolveu se pronunciar, se referindo ao jovem protagonista, e agora que o Sr. Shen havia dado sua palavra, era melhor que o garoto pegasse suas coisas e fosse embora logo, para que assim não passasse por mais constrangimento. Já que era um código inútil, como elas estavam falando, então bastava mostrar para o próprio Sr. Shen dar uma olhada, e assim que ele avistou aquilo, deu para ver que a reação dele não poderia ter sido melhor. Depois disso, ele se perguntou se esse código foi realmente escrito pelo jovem rapaz em sua frente, e o Sr. Shen estava pensando sobre aquele programa por um longo tempo, porém não conseguia craqueá-lo, chamando o jovem Lin de gênio depois disso. As duas ficaram sem saber o que dizer agora, mas a mudinha resolveu se calar novamente, e ela pensava como uma pessoa tão jovem assim poderia ter tamanho talento escondido. Cumprimentando o Sr. Shen, ele perguntou se agora era capaz de entrar posição de vice-presidente executivo agora, e Shen pediu para que eles fossem até seu escritório, para conversar melhor sobre o assunto. Chegando no escritório em si, o presidente foi bem receptivo com o jovem protagonista, e até ofereceu alguma coisa para ele poder beber, e aparentemente, o Sr. Shen tinha uma família também. Lin apenas pediu por uma sopa, e Shen perguntou se ele também gostava daquela sopa de ameixa, e se poderia ser que Lin era um nativo de Wenzhou. Quando o jovem perguntou se poderia ser que o presidente também era de lá, o presidente ficou bem feliz, já que pelo visto eles acabariam se dando bem ali naquela empresa, no futuro, dando em seguida as boas-vindas ao jovem protagonista na empresa deles, mas ele respondeu para que o presidente não dissesse isso ainda, e perguntou se ele tinha poder para decidir a posição de Lin. Após pensar um pouco, ele comenta que a posição de vice-presidente executivo não era uma decisão que Shen poderia tomar sozinho, e ele precisava preparar o jovem rapaz primeiro para ser vice-presidente do departamento de marketing. Com as habilidades dele, a posição de vice-presidente poderia ser alcançada muito em breve. Lin comenta que tinha uma grande paixão, porém estava disposto a trabalhar duro, mas nem sempre aquela era a casa deles,
e pelo visto o presidente acabou entendendo bem ele. O que é bom, porque eu fiquei completamente confuso, mas vamos seguir a história. O presidente revela que não era uma pessoa muito sociável, e pesquisas e desenvolvimento inevitavelmente requeriam uma cadeia de capital, e ele não gostava de perder tempo tendo que lidar com relacionamentos humanos, e por isso ele não tinha retornado para seu país. Lin diz que se apenas lá fosse um lugar que não restringisse seu financiamento e desse a ele total liberdade para fazer as pesquisas, então ele gostaria de ir para casa agora, e até mesmo o Sr. Shen gostaria também. Lin percebeu que Shen Tianzhu realmente não era um estrangeiro, e ele teria que conhecer completamente a pessoa em sua frente, antes que ele pudesse gostar das pessoas. Com relação ao projeto, eles estavam trabalhando exatamente naquele momento, e mostrou um pouco do trabalho deles para o jovem protagonista, dizendo que eles estavam trabalhando em um sistema de segurança. O programa que o jovem rapaz tinha escrito era exatamente o que eles precisavam, e ele perguntou para Shen se ele tinha um projeto que ele gostaria de fazer. A direção da pesquisa atual de Shen estava principalmente relacionada à visão de computadores, na parte de fotolitografia, e Lin achou melhor eles começarem com isso então. E ele entendia a sinceridade da companhia do Sr. Shen, e como ele tinha que cozinhar o jantar para sua esposa naquela noite, então Lin voltaria no dia seguinte para eles conversarem. Saindo do local, o Sr. Shen acabou criando uma pequena admiração em cima do jovem garoto, que aparentava ser bem orientado também nos afazeres de casa. O dia do jovem protagonista estava até que calmo por enquanto, e voltando para o hotel, a deusa tinha chegado de seu dia de saída, dizendo que tinha sido uma tarde entediante no hotel pelo visto. Ao dizer que ele precisava ser recompensado por causa disso, ela agradeceu a ele por seu trabalho duro, e após encontrar com Guanha, ela aproveitou para poder comprar um presente como compensação para Lin. Ele até que ficou contente, e ao tirar o presente da sacola, ele resolveu aproveitar uma com a Divina Dama, e tirou um presente completamente diferente do que ela tinha levado realmente, o que acarretou a ele receber um belo golpe em seguida. No dia seguinte, ela comenta que precisava ir trabalhar, e tentaria acabar rapidamente para não deixar ele esperando por muito tempo, mas se tivesse uma compensação para ele caso ela demorasse, então ela não precisava se preocupar com isso. Depois desse comentário, ela começou a lançar alguns elogios negativos no protagonista, e no final, era para ele ter mais vergonha de si. O jovem levou simplesmente na brincadeira o que ela disse, e ignorou praticamente todas as coisas ditas anteriormente por ela, e uma hora depois, ela estava pronta para sair. Se ele por acaso estivesse entediado, era para ele sair um pouco e olhar ao redor do lugar, e não era para ele ficar o tempo inteiro no hotel também. Mas sem ela, qualquer lugar que ele fosse, seria completamente solitário, deixando a Divina Dama completamente envergonhada e tímida com um comentário com aquele, saindo dali imediatamente depois disso. Depois de um tempo, quem estava pronto novamente para sair, era justamente o jovem protagonista, e em um lugar diferente novamente, alguém apareceu repentinamente onde ele estava, o reconhecendo imediatamente. Infelizmente, quem apareceu era justamente o garoto que tinha uma rixa enorme contra Lin, e nem mesmo ele acreditou que tinha encontrado aquela escória ali, porém simplesmente fingiu que nada entre eles aconteceu. O inseto ficou irritado imediatamente quando viu Lin, e disse para que o protagonista ficasse longe dele, já que ele estava ali para poder falar de negócios naquele dia, e ele não se importava com Lin. Isso era uma coincidência boa, já que Lin conhecia algumas pessoas por ali, e perguntou se por acaso, o inseto gostaria de ajuda para poder contatar o Sr. Zhao. Mas para aquele projeto, ele tinha quase terminado de falar sobre isso, e então foi ali naquele dia para poder assinar o contrato, então não precisava da ajuda do jovem protagonista, o que não tinha nenhum problema aparente. Saindo dali depois disso, o estrume de porco comenta que quando ele terminasse com aquilo, ele queria ver como que eles iriam lidar com Lin, e perguntou o que o rato do lado dele pensava que Wei Nuyen estava fazendo. Aparentemente, essa pessoa que ele tinha mencionado, estava acompanhando Ji Qingjian para falar de negócios, que se eu não estiver errado, é a Divina Dama. Um tempo havia se passado, e Lin tinha ido falar com o presidente novamente. Depois disso, o mesmo apresentou ao nosso protagonista duas pessoas importantes, e um era o gerente geral do departamento de marketing, e o outro era diretor do mesmo departamento. Se Lin entrasse na empresa deles agora, então a partir daquele momento, eles seriam colegas de trabalho, e eles esperavam se dar bem. O rapaz na frente dele estava sendo muito polido, e Lin pediu para ele fazer o mesmo por ele, já que eles seriam colegas de trabalho de agora em diante. A secretária chegou em seguida, anunciando que o cliente da senhorita Shao havia acabado de chegar, e perguntou quando ela iria ir vê-lo, e pelo visto, seria exatamente agora. Lin, ao perceber aquilo, perguntou à diretora Shao se por algum acaso, a pessoa que ela iria encontrar agora seria alguém chamado Zhao Shenzhen. A diretora acabou ficando um tanto quanto admirada com as habilidades do protagonista, e realmente a pessoa
que ela estava esperando era quem Lin tinha acabado de mencionar o nome, e perguntou se tinha algo que ele gostaria de dizer para o inseto. Aparentemente, não era uma coisa tão importante, mas ele gostaria de ir lá com ela para poder falar com ele pessoalmente, e então fazer a integração quando ele retornasse. O presidente comenta que eles tinham concordado em Lin ser o vice-presidente deles, o que deixou ele impressionado com a sinceridade do presidente, ainda mais por considerar durante toda a noite em concordar com ele. Após essa notícia importante, a diretora então achou melhor que ele fosse à frente e fizesse a integração primeiro, e como era um assunto tão pequeno, ele não precisava se preocupar muito a respeito disso. Mas estava tudo bem, e no primeiro dia de trabalho dele, ele precisava fazer alguma coisa certa. Na sala que eles iriam se encontrar, uma donzela pedia para que eles fossem pacientes, e o novo vice-presidente deles iria chegar até eles em breve, para poder assinar o contrato em si. Esse comentário acabou deixando o jovem Strume de burro impressionado, já que o próprio vice-presidente estaria indo ali pessoalmente para poder assinar o contrato deles. O rato de esgoto comenta que, pelo visto, a influência da família Zhao na área internacional estava crescendo mais e mais a cada dia que passava, o que era natural, conforme a barata de esgoto. Ele perguntou à jovem donzela se o vice-presidente gostava de algum tipo de hobby, e ele gostaria de saber mais a respeito dessa pessoa importante. Mas ela não sabia muito sobre ele também, porém ouviu dizer que ele foi promovido para vice-presidente executivo da companhia, então o status dele era realmente muito alto. Ambos acabaram pensando o mesmo, de que tal pessoa importante estava indo pessoalmente assinar o contrato deles, o que por si só, já era uma honra enorme. No instante que a porta se abriu, os dois se levantaram para receber o vice-presidente, e no instante que a barata avistou o nosso protagonista, ele ficou sem saber como agir naquela situação, e perguntava por que Lin estava ali. A diretora revela que Lin, na verdade, era o novo vice-presidente do departamento de marketing deles, fazendo com que a alma saísse do corpo do inseto. Claramente, a reação dele era completamente o que o jovem protagonista esperava, mas aparentemente, isso foi muito para o ser não utilizável, que começou a chamar Lin de patife. Além disso, perguntou quais eram as qualificações de Lin para se tornar o vice-presidente da Wei Nguyen. Mas não dependia do Strume dizer se Lin era qualificado ou não, e de qualquer maneira, ele ainda perguntou para o inseto se ele não tinha um contrato para poder assinar, e era para ele entrar para Lin, e assim ele iria dar uma olhada melhor. Ao dizer que ele pensava que poderia ter muitos problemas, o Strume de inseto não sabia como agir naquela situação deveras complicada, e acabou desmaiando em seguida, já que, pelo visto, o choque acabou sendo grande demais para seu psicológico aguentar. Por incrível que pareça, a barata comedora de restos ainda disse para o jovem protagonista esperar, que a família Zhao não iria permitir que ele escapasse. Nesse momento, Lin apenas disse que o garoto poderia ser fraco demais, e a diretora e o outro que eu não me lembro mais, acabaram ficando surpresos, e ela pensava que ele era realmente muito poderoso. Isso porque ela só tinha visto rejeição e assinatura, e nunca pensou que teria algo parecido como espirrar suco vermelho em uma situação como aquela. Um tempo depois, ela apresentou o escritório do jovem protagonista, e era para ele dizer a ela se tivesse alguma coisa que ele gostasse, que ela iria dar um jeito de conseguir para ele o mais rápido possível. Inicialmente as coisas estavam boas até demais, e ele apenas disse que queria um computador, já que precisava trabalhar. 7 horas haviam se passado, e o presidente comenta que era a primeira vez que ele tinha visto uma pessoa tão talentosa assim como ele, trabalhar tão duro, e finalmente o trabalho de Lin estava concluído. Se fosse a equipe de pesquisa e desenvolvimento do presidente, poderia levar em torno de alguns meses para isso realmente ser possível, e como Lin tinha levado apenas algumas horas, isso fez com que ele ficasse completamente admirado com o protagonista. Ele iria acertar o assunto sobre ele ser o vice-presidente executivo deles imediatamente, e não achava que teria algum problema a respeito disso. No entanto, ao que parecia, Lin não queria mais aquele tipo de posição, isso porque ele estava para sair daquele trabalho imediatamente, fazendo com que o presidente ficasse sem palavras a respeito disso. O motivo disso era porque o jovem estava voltando para seu país, o que deixou o presidente entristecido ao ouvir isso, perguntando por que ele queria voltar para seu país, e se ele teria um desenvolvimento melhor voltando para casa. Lin diz que alguém estava disposto a investir dinheiro neles, para poder financiá-los e dar a liberdade de pesquisa e desenvolvimento ilimitada, e perguntou se fosse o caso com o presidente, se ele voltaria para seu país também. Não acreditando que isso realmente seria possível, o mesmo respondeu dizendo que se fosse com ele, ele faria o mesmo também, mas isso não seria possível, já que capitalistas não eram estúpidos a esse ponto. Ao ouvir o que o presidente disse, Lin segurou as mãos do presidente, e em nome do Instituto de Longxin, ele daria as boas-vindas ao presidente por se juntar a eles. Era claro que ele acabaria ficando confuso a respeito disso, e Lin decidiu se apresentar novamente. Além do seu nome,
Ele comenta que ele era diretor do Instituto de Pesquisa de Zongai, e ele estava dando as boas-vindas ao presidente por ter se juntado a eles. Admirado com aquilo, ele perguntou ao jovem garoto se ele tinha ido ali somente para poder se aproximar do presidente, e pelo visto era exatamente como ele tinha dito recentemente. 2 de seus empregados foram até ali ver o presidente anteriormente, e tirando algo de seu bolso, ele comenta que aquele era o código-fonte para o chip 2.0, que poderia ser completado com a última tecnologia estrangeira. Porém, eles não podiam comprar uma máquina de fotolitografia, então eles fizeram a própria máquina deles. O presidente não acreditou inicialmente no que o jovem garoto tinha dito, isso porque era algo praticamente impossível de ser feito sozinho, e Lin perguntou por que tinha tantas vozes no mundo questionando o país dele. Isso era devido ao atraso, e esses problemas seriam resolvidos somente se eles fossem a vanguarda de tecnologia do mundo. Ao entregar um papel nas mãos do presidente, ele ainda disse que entendia os conceitos do presidente, e tinha 3 bilhões em sua conta do banco, e mais 1 bilhão em um lugar chamado Toncore, e ele garantia ao presidente de que o financiamento não seria um problema, nem a liberdade acadêmica, se ele fosse com Lin. Isso acabou deixando o presidente sem palavras, já que o rapaz era tão novo, e ainda assim possuía ativos tão grandes, o que por si só, era completamente incrível. Um momento de silêncio pairou no ar, e o Sr. Shen apenas pediu por alguns dias, iria pensar mais a respeito disso. Aceitando perfeitamente o que ele tinha dito, Lin pediu para que ele levasse a equipe inteira dele quando ele tivesse finalmente tomado sua decisão. Isso porque Lin deixaria que a equipe dele sentisse o que significava realmente estar em uma boa comunidade, e mesmo em apenas metade do dia, Lin ainda assim tinha até mesmo a equipe dele toda em mente. O presidente poderia levar o tempo que precisasse para pensar a respeito disso, e ele iria enviar um planejamento especial para pegar o Sr. Shen, quando ele finalmente terminasse de pensar sobre isso. No instante que ele estava sozinho no antigo escritório do protagonista, o presidente dizia que aquela criança ainda falava muito sobre a justiça do mundo, e um tempo depois, temos uma visão para a casa de Shen Tianzu. Quando o presidente chegou em sua residência, não pôde acreditar no que estava vendo, isso porque o jovem protagonista estava tomando café justamente com sua esposa, e Lin o recepcionou feliz da vida. O presidente não conseguiu esconder sua surpresa, perguntando em seguida por que o jovem protagonista estava em sua residência. Tirando as dúvidas de Shen, Lin disse que estava saindo agora, e a esposa dele também tinha a intenção de voltar. Sendo assim, os dois terminaram a discussão entre eles, e ele não precisava perguntar a opinião de sua esposa novamente. Simplesmente era para ele pegar suas coisas e se preparar para sair daquele país, fazendo com que o presidente ficasse completamente sem reação alguma após ver tamanha ousadia vinda da parte do jovem garoto. Voltando para o hotel, a divina dama já tinha terminado todos os seus afazeres ali, então eles poderiam voltar logo. Apesar de ele ter tido alguns dias entediantes, ela acabou recompensando ele. Nesse caso, a dúvida dele era sobre o que poderia ser feito então, já que o tédio estava somente esperando por ela, e ele disse para ela mudar suas roupas, pois ele tinha um lugar para poder levá-la, fazendo com que a deusa ficasse ansiosa pelo passeio deles. Passeio esse que, por sinal, estava acontecendo justamente em um parque de diversões novamente, e ela estava feliz da vida por ele não ter esquecido sua promessa. Nada melhor do que um passeio entre casal em uma roda gigante, e para gravar esse momento memorável, uma foto era mais do que perfeita nessas ocasiões, nos mostrando que a divina dama realmente estava feliz por estar ao lado dele. Recompensando o jovem rapaz com um beijo carinhoso, ela o agradeceu, e disse que aquelas foram suas férias mais incríveis que ela já teve em toda a sua vida. E por fim, a noite deles terminou com chave de ouro. No Instituto de Pesquisa de Lin, ele tinha levado alguns chocolates para seus funcionários, e a jovem dama que estava com ele há poucos capítulos atrás percebeu que ele tinha saído do país. Além de sair do país, ele conseguiu descansar e aproveitar bastante, sem contar que ele tomou conta do assunto relacionado ao Shen Tianzu também. Como assim você tomou conta de Shen Tianzu? Essa era a pergunta que não queria calar, e não demorou para que a jovem donzela começasse a elogiar seu chefe, além de ele ser ótimo nisso também. Apesar dos elogios serem do agrado do protagonista, ele perguntou como estava indo o processo de melhorias na construção do prédio de ciência e tecnologia. De acordo com o senhor, estava pronto, e alguns equipamentos mais largos foram movidos, e o resto estava em seus devidos caminhos também. O nome do novo instituto permaneceria Lonsin? Perguntou o senhor ao protagonista. Respondendo ao senhor, eu não vou nomear nada por enquanto, até que eu lide com a Cisco, para evitar assim problemas desnecessários no futuro. Em adição ao Shen Tianzu, a equipe dele também iria retornar ao nosso país.
A notícia acabou sendo um choque para ambos, e a admiração deles por seu chefe só aumentava a cada feito que eles descobriam dele. O posto de diretor do instituto seria ocupado por Shen Tianzhu. Está tudo bem para vocês? Com um belo sorriso no rosto, a bela donzela não tinha problema algum com isso, e ela poderia fazer a garota do chá. O mesmo se aplicava ao senhor, que poderia fazer qualquer coisa também, deixando o jovem Lin contente pelas atitudes de seus excelentes funcionários. Uma ligação chegou em seu celular, e no instante que ele atendeu, era alguém chamada Kang Xianjiu, um gerente de fábrica da Cisco. Ele tinha ouvido falar que ele estava no comando da fábrica, e quando ele tivesse tempo, ele perguntou se seria possível de eles se encontrarem. Eu não sei muito bem o que aconteceu aqui, mas Lin aparentava estar com raiva, e perguntou por que ele deveria ir vê-los atualmente. Após ouvir isso, o homem do outro lado da linha passa o endereço de um hotel de alto padrão, e os drinks estavam esperando pelo jovem protagonista. Ouvindo isso, a atitude dele mudou completamente, e ele estaria lá em pouco tempo. Por falar no hotel em si, vemos o cara que estava do outro lado da linha, juntamente com mais duas acompanhantes. Gentilmente o rapaz cumprimentou Lin, já que era a primeira vez que eles estavam se encontrando, e o mesmo fez nosso protagonista, já que não poderia mostrar ser uma má pessoa na frente de alguém tão importante. Convidando o jovem rapaz para se sentar, Lin poderia comer absolutamente tudo que ele quisesse. E assim, Lin começou a fazer seus pedidos para a garçonete. Ao ver a quantidade de coisas que ele tinha pedido, o jovem cão disse que eles não precisavam de tantas coisas assim para o jantar, mas ele não quis recusar o pedido de Lin. Ele apenas pensava que eles seriam incapazes de conseguir finalizar aqueles pratos por completo, e o jovem rapaz apenas continuou fazendo seus pedidos, e ainda colocou mais uma coisa chique no pedido também. Com um bom vinho servido, e um banquete praticamente montado para eles poderem degustar, o jovem cão comenta que agora que Lin estava no comando dos negócios da fábrica de ciências e tecnologia, de agora em diante eles eram vizinhos. Sendo assim, Cão pretendia apresentar os negócios para Lin, e enquanto degustava de uma bela lagosta, responde: que tipo de negócios seriam esses? Tem algum dinheiro para ser feito? Sua linha de produção estão lá embaixo, e acontece que nossos negócios estão um pouco ocupados demais. Nós pretendemos de comprar um total de 20% de sua companhia. O que você acha? Isso é bom. Quanto você gostaria de pagar pelo trabalho substituto? Pela cara do jovem protagonista, parece que ele era de fato um mestre preocupado com o dinheiro, e então, as coisas podem ser muito melhores. Eles pretendiam pagar em torno de 80 yuan para a fundição de cada chip, mas isso não foi muito do agrado de Lin. Kang diz que esse valor por fundição de chip era mais ou menos padrão estabelecido pelo mercado, e era para ele pensar em grandes quantidades, já que se ele fundisse um total de 100 mil peças, o valor a receber seria bem alto. Lin acabou brincando com ele, entrando no jogo de Cão, pegando a calculadora para assim calcular o valor que o rapaz tinha acabado de mencionar. Quando ele viu que era 8 milhões, a falsa surpresa tomou de conta, mas era exatamente como ele tinha dito, 8 milhões apenas em taxas de fundições, o que por si só já era muita coisa. Dessa vez, o jovem rapaz pediu para que Cão arredondasse o valor para 100 yuan por fundição, já que ele era muito preguiçoso para fazer as contas, e era exatamente 10 milhões. Esse valor era um tanto quanto dificultoso para o jovem de negócios acabar aceitando essa oferta, o que fez com que Lin pedisse para que ele considerasse aquilo como se fosse um tipo de favor ao protagonista. Colocando dessa maneira, 100 yuan por peça não era uma má ideia, porém ele iria adiar a taxa de substituição por alguns meses, antes que ele pudesse realmente entregar para Lin, mostrando uma atitude completamente diferente do comum. Nesse caso, Lin e ele não tinham mais nada para poder negociar, e o rapaz olhou para a jovem dama que estava o acompanhando. Depois disso, ela abriu uma bolsa que eles tinham consigo, e naquela bolsa, tinha $500 mil, o que era mais do que um salário anual do jovem protagonista, e era para ele considerar aquilo como apenas um favor. Fingindo estar surpreso com aquela quantia, chefe Shao, se você tivesse pegado esse dinheiro anteriormente, nós não precisaríamos falar de tantas coisas assim, e você pode usar todos os equipamentos do armazém da fábrica como quiser, já que estão parados de qualquer maneira. Então, o acordo está finalmente selado. E é mais do que claro que é um acordo. Brindando para poder comemorar aquela união deles, o jovem Lin pegou a sacola de dinheiro que estava sobre a mesa, e ele tinha outras coisas para poder fazer atualmente, então, ele precisava sair agora e eles se encontrariam novamente em outra ocasião. Mas o rapaz pediu para que Lin não saísse ainda, já que o acordo havia sido feito apenas verbalmente, e o contrato ainda precisava ser assinado. O protagonista realmente queria passar a perna no jovem rapaz, perguntando se ele ainda precisava assinar um contrato, e se ele não poderia confiar em Lin como pessoa. Além disso, ele perguntou se teria que ir até a empresa do rapaz para poder assinar o contrato, mas já estava tudo pronto, e ele poderia assinar exatamente agora. A jovem dama que estava com Cão pediu para que Lin assinasse o contrato, e se é uma coisa que esse protagonista merece,
Era um prêmio por melhor atuação. Uma vez que o contrato estava assinado, ele imediatamente decidiu se retirar do local, e Kang não esperava que somente 500 mil fossem capazes de lidar com Lin, e pelo visto, ele tinha superestimado demais o jovem protagonista. No instante que ele já tinha se livrado daquele problema, ela afirma que ele ainda era o melhor no que fazia, e graças aos seus feitos recentes, mesmo que uma disputa acontecesse no futuro, a empresa de Lin simplesmente poderiam comer suas perdas idiotas. Agora nós não somente resolvemos o problema com a falta de capacidade, mas também temos armazéns o bastante para poder estocar. Eu vou mostrar ao meu pai o que eu posso fazer, e aquele pirralho sequer tinha nascido todos os seus dentes ainda. Portanto, como ele ousava competir comigo? Pelo menos era isso que o garoto pensava, e a garçonete apareceu repentinamente, dizendo que ele tinha gasto um total de 42.680.000. Ao ouvir esse valor, tanto ele quanto sua acompanhante quase caíram para trás, e perguntou em seguida se o jantar tinha custado tão caro assim. A garçonete disse que o senhor de agora a pouco, antes que ele saísse, ele tinha levado mais 2 garrafas do vinho vermelho mais caro que eles tinham, deixando o rapaz completamente irritado dessa vez, jurando, inclusive, que daria um jeito de fazer com que Lin pagasse por tudo isso no futuro. Voltando para o prédio das Torres Gêmeas de Lin, ele comentou com seus funcionários que era uma garrafa por pessoa, e eles poderiam levar para casa e assim degustar. Ao perceber que aquele era um dos vinhos mais caros que existiam atualmente, ela ficou um tanto quanto admirada, já que cada garrafa custava bem mais do que 10 milhões. Mas vindo de um poço de tolos, isso não custou nada para beber casualmente. Eu fiquei fora por muitos dias. Tem mais alguma coisa acontecendo na companhia? A jovem respondeu que o jovem que ela estavam procurando por mais alguns projetos, e eles estavam trabalhando com eles para ver quanto dinheiro eles precisariam investir. Quando se investe no futuro, olhar mais para os resultados financeiros da outra parte não era para ela encontrar como um tolo como Shen Junho e novamente. Olhando para o documento que eles apresentaram para Lin, ele se perguntou se aquele era um dos que tinham investido na cultura de Fenglan. Além disso, ele comenta com seus funcionários que tinha dito que eles investiriam principalmente nas indústrias de tecnologias, e perguntou o motivo de ter alguém ali da empresa de mídia, que diz que se eles não tiverem boas companhias de relações públicas, ele temia que eles não fossem capazes de lidar com os problemas de relações públicas quando eles se deparassem com isso. A companhia deles abriu apenas alguns dias atrás, e eles já foram processados no tribunal, e a jovem Yuanil achava que era uma boa eles investirem em companhias de relações públicas. Lin não foi contra isso, mas perguntou se ela, por acaso, tinha percebido que o dono era justamente Kang Jindil, o cara que ele tinha acabado de enganar. Pelo visto, a surpresa para ambos foi inevitável, e ela comenta que parecia que a filha mais nova de Kang tinha o mesmo nome também. No entanto, ele ordenou que eles não investissem um centavo neles, e Lin iria negociar com eles por ele mesmo. Se aquilo não for somente apenas uma coincidência, poderia ser que a empresa de Kang já tivesse atacado eles, mas aparentemente não tinha como que se preocupar, já que ainda era ele, e ele recebeu uma ligação repentinamente. A pessoa no telefone estava em problemas, perguntou se ele poderia ir até ela para poder ajudá-la. Ele não pôde negar sua preocupação, e pediu para que a pessoa no telefone passasse mais detalhes de maneira calma. Quando ela saiu para comprar algumas medicações para sua mãe, ela caiu e derramou remédio na bolsa de alguém e nas roupas também, e a pessoa queria que ela pagasse uma grande quantia em dinheiro. Se despedindo de seus funcionários, Lin disse que logo estaria por lá, perguntando onde era especificamente que ela estava. Logo, vemos uma multidão em volta de 3 pessoas que estavam discutindo, enquanto a garota de saia rosa apenas pedia desculpas pelo que aconteceu recentemente. Essa mulher arrogante dizia que aquelas roupas e sua bolsa eram novas, e ela tinha acabado de usar elas por menos de uma semana, e a jovem dama acabou arruinando elas por completo. Alguém que eu não sei bem quem era, acabou dizendo para que eles apenas deixassem que aquela jovem dama pagasse pelo que foi destruído, sem contar que somente a bolsa dela custava em torno de 20.000 yuan. Mas infelizmente, a jovem tinha apenas 500 yuan consigo, mas disse que ainda iria pagar pelo que ela acabou destruindo. A garota acabou sendo agredida na frente de todos ali, e a Cascavel perguntou se ela por acaso estava brincando, e se ela por acaso não pagasse com dinheiro, ela teria que pagar com a vida. No momento que eles ouviram um barulho de um carro esportivo chegando no local, vemos uma Lamborghini parando bem em frente a eles, e quem saiu do carro foi justamente Lin, perguntando se a jovem dama estava bem. Enquanto a jovem iria para se esconder atrás de Lin, a arrogante perguntou se ele era o namorado dela, e mostrou a bolsa que tinha sido destruída, que custava em torno dos 20.000 mencionados. A única coisa que ele perguntou era qual era o código de pagamento, que ele cobriria a perca, e a serpente disse que o namorado dela era bem rápido, e para evitar constrangimento, a garota simplesmente deveria ter chamado ele mais cedo. Após resolver aquele problema, ela ainda comenta em seguida que agora devia para ele mais uma quantia de 20.000, e ele apenas pediu para que ela pagasse aos poucos, no seu devido tempo.
Acontece que Lin tinha uma pequena tarefa para aquela jovem dama, e pediu para que ela entrasse no carro para que ele contasse mais detalhes sobre isso. Você vai me dar um emprego? Ainda bem que terminei meus exames. Respondendo à jovem dama, ele disse que era apenas uma falta de pessoal disponível, e então ela poderia ser a secretária dele primeiramente. Basicamente, ela seria a principal responsável por lidar com os negócios com a Cisco, e ela iria negociar justamente com alguém chamado Kang Xianjiu, e ela precisava se familiarizar com os negócios o mais rápido possível. Com uma oportunidade dessa em mãos, ela não poderia deixar passar de maneira nenhuma, e iria tentar dar o seu melhor para entender o conteúdo. Ele iria levá-la de volta, mas ainda assim, Xianjiu era um velho patife, e se ele tentasse fazer qualquer coisa suspeita com ela, era para ela chutar ele e apagar ele da história com apenas um golpe, fazendo com que a jovem dama achasse fofa a atitude de Lin. Após deixar ela em seu destino, ele finalmente saiu para ir ao seu próximo compromisso. Atualmente já eram 11 da manhã, a divina dama tinha pedido para ele estar no palácio às 11h30, sendo assim, ele tinha que se apressar logo. No Palácio da Alegria Dourada, a divina dama estava à espera dele, e perguntou em seguida o que foi que tinha feito ele demorar tanto assim para poder chegar lá, já que os colegas de classe dela já estavam todos ali. Se você está gostando dessa história, e quer continuar acompanhando o desenvolver dela, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio, para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima!